aula de hoje falar das reações de substituição. Vamos começar da halogenação dos alcanos. Aqui eu escolhi o 2-metilbutano e como halogênio o cloro. A questão da reação de substituição, nesse caso, é substituir um dos hidrogênios do alcano em questão por um halogênio. No caso, como eu disse, escolhi o cloro. Observe que eu tenho várias possibilidades de substituição, vários carbonos hidrogenados. O halogênio vai entrar em cada um desses carbonos, em proporções diferentes, nós vamos ver. Então, no primeiro caso, seria o cloro entrando no carbono número 4 e o hidrogênio saindo, formando esse composto aqui, de cima. Segundo composto formado, o cloro substitui no carbono secundário. O hidrogênio sai, formando HCl, forma o segundo composto da série. Terceiro passo, estou formando o terceiro composto aqui, o cloro no carbono terciário, e em conjunto formam HCl. E no quarto caso, o cloro entrando no carboninho primário lá da ponta, formando também HCl, dando origem a esse último produto. A questão é que sempre vai formar mais de um produto, mas a gente só representa o produto principal. O percentual que eu estou fornecendo a vocês são dados experimentais. Então nós temos que, na substituição do carbono primário, apenas 1% dos produtos, no caso, 1% de todos os produtos equivale a esse produto aqui. 7% do que foi formado é a substituição do cloro ou do halogênio no carbono secundário. Repare que a grande maior parte do produto formado se dá na substituição do carbono terciário, ou seja, o hidrogênio do carbono terciário sai mais facilmente. É isso que esses percentuais estão nos dizendo. E no final tem um outro carbono primário que é 2%. A diferença entre eles se dá pelo seguinte, aqui eu tenho dois carbonos primários idênticos, esses carbonos são iguais, tá? Por isso percentual maior, de um primário em relação ao outro. Então a gente pode concluir que a reatividade dos hidrogênios é, o hidrogênio no carbono primário é o menos reativo, o do secundário intermediário, e o hidrogênio no carbono terciário é sem dúvida o hidrogênio mais reativo. É ele que vai sair para entrar um cloro, se houver, claro, e a maior parte do produto vai ser desse cara e nós só vamos representar este produto formado aqui. Por que isso acontece? Bom, ocorre uma quebra homolítica. Vamos analisar cada caso. Quebrou ali homoliticamente a ligação carbono-hidrogênio de um carbono primário. Eu formei um radical. Radical é um grupo carente de elétrons, porque esse carboninho aqui da ponta, que perdeu um hidrogênio, né, na verdade não saiu o H, saiu o H ponto. Ou seja, esse carbono agora tem 7 elétrons ao redor dele. Ele está defasado de elétron. Ele quer elétron. E eu tenho um grupo que é eletrorrepulsor, ou seja, um grupo que joga elétron. Um grupo alquil, efeito I+, a gente já estudou isso outrora. Então, nesse momento, esse grupo está estabilizando parcialmente essa carga positiva, ou seja, essa falta de elétron. Quando isso acontece num carbono secundário, repara você, eu tenho dois grupos jogando elétron para estabilizar esse radical formado. Então, quando sai o hidrogênio do carbono secundário, esse grupo é mais estável. Por isso que o hidrogênio sai com mais facilidade. Quando eu tenho um carbono terciário, eu tenho 3 grupos jogando elétron para o carbono. Isso facilita bastante a vida do hidrogênio e a vida desse radical. E o último caso lá tem novamente apenas um grupo. Então, pela estabilidade do radical formado, como o radical mais estável é aquele formado quando sai um hidrogênio do carbono terciário, por ter maior estabilidade, então, com certeza, a formação de produto vai se dar em maior proporção naquele lugar. Então, como a gente só representa o produto principal, carbono primário, secundário, terciário, a gente escolhe sempre o carbono terciário, se não houver o secundário, se não houver o primário. Está lá o produto principal, 2-cloro, 2-metilbutano. Então, um exercício para vocês. Metilpropano foi colocado para reagir com cloro gasoso. Equacione a reação química determinando a nomenclatura do produto orgânico obtido. Fica para vocês fazerem aí com a proposta. Segundo exemplo, exercício. Determinar o nome e a estrutura do composto que, ao reagir com bromo gasoso, origina o 2-bromo, 2-metilpentano. Mais um exemplo para vocês quebrarem a cabecinha aí, exercitarem o que a gente acabou de aprender. Vamos falar agora
da substituição dos compostos aromáticos. O anel benzênico, o anel aromático, ele possui 6 hidrogênios, né, ligados aos 6 carboninhos. Então, esses hidrogênios são equivalentes. Dentro do anel, nós temos 3 ligações duplas que estão em ressonância, por isso representamos com esse círculo. E existe uma elevada densidade eletrônica no anel. Por quê? Cada ligação dupla, cada ligação π que existe ali, é mais um par de elétrons entre dois átomos. Então, aqui dentro do anel, nós temos cargas negativas, elétrons circulando. Daí, elevada densidade eletrônica nesse anel aromático. Ou seja, se tem muito elétron, ele quer alguma coisa positiva, ele tem afinidade com o que é positivo. Então, a gente chama esse cara de nucleófilo, beleza? Ele vai atrair uma coisa chamada eletrófilo. 6 hidrogênios equivalentes, eu já tinha falado para vocês, é o que a gente tem no anel aromático. Então, para reagir no anel, o grupo deverá possuir carga positiva. Se o anel ele tem densidade negativa, densidade eletrônica, ele atrai o que é positivo, ele atrai o eletrófilo. Então, vão ser adições ou substituição eletrofílica no anel aromático. Então, o eletrófilo vai entrar, quebra a ligação e o hidrogênio sai. Esse vai ser o mecanismo básico. Então, nós vamos substituir agora o hidrogênio no anel aromático. O primeiro passo é a halogenação. A gente tira o hidrogênio e coloca um halogênio. Formular o clorobenzeno mais HCl. Essa reação, repara aqui em cima, ela é catalisada por cloreto de alumínio, cloreto férrico ou brometo férrico. O catalisador ele vai ajudar a ocorrer essa quebra aqui, porque os dois cloros, os dois flúor, bromo e iodo, são moléculas apolares e aqui elas estão polarizadas. A polaridade vai se dar exatamente em função da adição desse catalisador. É ele que ajuda a formar o eletrófilo. Vamos ver como é que funciona. O cloreto de alumínio, o alumínio aqui é uma exceção à regra do octeto. Ele tem apenas 6 elétrons ao redor dele e é estável mesmo assim. Porém, ele é capaz ainda de receber um par de elétrons, ou seja, ele é um ácido de Lewis. Então, ele vai atrair um cloro para si, promovendo uma quebra heterolítica, formando o eletrófilo cloro positivo. E esse cloro positivo é que vai agir no anel aromático. Ele é o eletrófilo. Ele entra no anel, que o anel aromático é um nucleófilo, se atrai, joga o H fora. Alquilação de Friedel-Crafts é tirar o hidrogênio e colocar um grupo alquil. É uma maneira que a gente tem, por exemplo, de sintetizar o tolueno. A gente parte do benzeno e forma o tolueno, que seria o anel benzênico mais um grupo metil. Novamente, o papel do catalisador é fundamental para promover essa quebra da ligação e formar o eletrófilo, que é esse grupo aqui positivo. Reação novamente catalisada, como nós já vimos. Não custa repetir, cloreto de alumínio é um ácido de Lewis, recebe um par de elétrons, promove a quebra entre o cloro e o metil e forma esse íon positivo aqui, que é o nosso eletrófilo. E é ele que vai agir no anel aromático, formando, no caso aqui, o tolueno. Aqui o exemplo do mecanismo, vamos ver como é que funciona, Por curiosidade, claro. A formação do eletrófilo nós já vimos no slide anterior. Como é que funciona isso daqui? A gente tem um eletrófilo e tem uma densidade eletrônica, ou seja, tem uma ligação π. Então ocorre o ataque da nuvem π ao eletrófilo, formando e a formação do carbocátion. Como é que funciona? Essa ligação deixa de existir e passa a fazer a ligação com um grupo eletrofílico. E eu formo aqui uma carga positiva nesse carboninho aqui, onde está a setinha. Por quê? A ligação deixou de existir, esse carbono ficou faltando elétron para ele. Então, esse carbono está positivo. A próxima etapa é uma desprotonação, ou seja, vai sair um próton. Para sair um próton, sai um H+, esse H, quando sai sem o elétron, deixando os elétrons da ligação livres para fazer ou restituir a ligação π anteriormente rompida. Então, esse é o mecanismo de formação do tolueno, ou melhor, é um mecanismo
de como ocorre a alquilação de Friedel-Crafts. Próxima reação seria a acilação de Friedel-Crafts. A alquilação entra um grupo alquil, na acilação entra um grupo acil ou acila, que é a nossa carbonila. Novamente o papel do cloreto de alumínio, muito importante para formar o eletrófilo, e entrando ali no lugar do hidrogênio, um grupo acil, formando uma cetona. Novamente a formação do eletrófilo. O cloreto de alumínio atrai o cloro, quebra a ligação, o eletrófilo é formado. Novamente, agora o mecanismo dessa reação. A nuvem π ataca o eletrófilo formando um carbocátion, quebra a ligação π, forma a ligação com C+OCH3, depois vem a etapa de desprotonação e aí sim formando metilfenilcetona ou fenilmetilcetona, já que essa nomenclatura está antiga aqui. Quarto tipo de substituição é a nitração, ou seja, vai entrar no grupo nitro. É o NO2. É um método de síntese, por exemplo, da dinamite, o trinitrotolueno, a gente vai falar nisso. Então, o ácido nítrico, a gente vai encarar ele como OHNO2. Por quê? Eu tenho dois ácidos. O ácido sulfúrico mais forte age como um ácido, o ácido nítrico mais fraco atua como uma base. Ocorre a ligação entre o nitrônio e a hidroxila. O nitrônio entra no anel e a hidroxila captura hidrogênio formando água. Então, segredo dessa reação, o HNO3 ele se divide dessa forma. Por quê? Vamos analisar. Como o ácido sulfúrico, eu falei para vocês, é um ácido mais forte, ele atua como ácido, ou seja, ele fornece o H+ para o meio. E o oxigênio, que está ligado ao hidrogênio, seria, no caso, a hidroxila ligada ao nitrônio, mas esse oxigênio aqui tem o par de elétron livre e captura esse H+. Forma água dentro da molécula, ainda protonada, tá vendo? O que acontece aqui é o seguinte, para estabilizar essa carga positiva, o oxigênio, por ser mais eletronegativo que o nitrogênio, ele puxa os elétrons, estabiliza a carga dele formando água e libera para o meio o íon nitrônio. Então a água é formada no meio e o nitrônio está sendo liberado para poder atacar o anel aromático. Novamente, íon nitrônio sendo capturado pela nuvem π, faz a ligação, ocorre a desprotonação e a liberação do H+. Esse próton liberado reconstitui o ácido sulfúrico, o catalisador. É esse H+ aqui, ele foi consumido, formou água. Logo depois o H+ é liberado. Por isso que o ácido sulfúrico ele não participa da reação, ele apenas ajuda a reação a ocorrer. E essa é a função de um catalisador. No quinto caso, a sulfonação entre o grupo sulfônico, SO3H. Ocorre a quebra semelhante na formação do nitrônio e está entrando lá o grupo sulfônico. Esse caso é interessante que o próprio ácido sulfúrico ele é uma autocatálise. Ele participa da reação e ele mesmo se ajuda a formar o íon sulfônico. Um mecanismo um pouquinho mais complexo, mas está aqui somente para ilustrar, né? Nada demais. Isso, quem me encontrar lá no colégio, tiver alguma dúvida, a gente senta e conversa sobre isso. O interessante aqui é que o enxofre é capaz de excitar um par eletrônico. Então a sulfonação também pode ser feita com o SO3. Ele pode atuar como o eletrófilo. Olha que interessante. Então ele ataca o SO3 e o SO3 captura o hidrogênio.